Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e hoje eu quero falar a respeito da minha experiência do que foi fazer pela primeira vez em 2024 prova de técnico escrevente do TJ de São Paulo para o interior. Nesse vídeo eu quero contar um pouco sobre tudo, desde a minha preparação, de como foi fazer a prova, de o que eu acho que eu fui bem, o que eu não fui, e também essa confusão de que as pessoas estão falando que a VUNESP mudou muito a forma como que ela aplica os conteúdos, como ela cobra os conteúdos nessa prova. E para mim que foi marinheiro de primeira viagem, eu confesso que me assustou bastante, foi bem cansativo. Esse vídeo acaba sendo mais um diário, um desabafo, uma forma de desestressar nesse caminho de estudo. Então, se você, assim como eu, você está nessa caminhada de concurseiro, você está querendo fazer essa prova do escrevente, ou talvez você ficou perdido também com essas mudanças que a VUNESP tem aplicado nas suas provas, fica aqui comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre essa prova de técnico escrevente do TJ de São Paulo e dar umas dicas que eu acho que vai ser válido e vai começar a ajudar muita gente, principalmente a mim, que infelizmente eu não consegui cobrir todo o edital no edital passado. Então eu quero aplicar essas coisas, tenho aplicado nos meus estudos, eu acho que pode ser necessário e bem útil para todos vocês. Claro, eu estou tentando voltar a gravar alguns vídeos, então me perdoe os erros, me perdoe o vídeo está meio monótono, eu não me recordo como que faz esse tipo de coisa, mas bora pro conteúdo. Para quem não sabe, a VUNESP é a famosa banca que cobre todos os editais, tanto de oficial de justiça, também das prefeituras de São Paulo, principalmente do TJ São Paulo. E ela tem essa fama de ser uma banca que ela cobra muito a lei seca, a lei da letra, é uma banca que é muito decoreba. Se você for no concurso, no Tec Concurso, você pegar as provas ali de 2019 até 2015, 16, cara, você vê que é muito lei da letra, você apenas decora ali os parágrafos e pronto, é essa daí a resposta. Porém, só que em 2024 as coisas começaram a mudar e as pessoas estavam indo com a mentalidade de que seria esse mesmo estilo de prova e foi onde todo mundo foi pego de surpresa, principalmente quem já era até calejado dos concursos da VUNESP, principalmente de escrevente. Eu lembro que até vi um comentário no Reddit que o cara falava a prova do escrevente foi tipo, é uma grande seleção contra um time de meninos. E o time de meninos era a gente, concurseiro, que a gente levou tipo um 7-1 da VUNESP nessa prova. Tanto capital quanto a galera do interior, que foi o meu caso, que eu prestei ali para São José dos Campos. E cara, que prova foi essa, sério? Eu fui assim, bem confiante de que pelo menos português ou de alguma coisa ali de direito administrativo eu conseguiria ir bem. E eu até fui, porém é uma prova muito, muito cansativa. São 100 questões, de português 24. E cara, não era assim, coisas fáceis. Assim, a resposta estava ali na ponta da língua, só que você ficava meio que incerto de que era realmente aquilo ou será que tem alguma pegadinha. Porque as provas que eu fiz da VUNESP no passado, ali como simulado, era apenas um enunciado pequeno ali, você batia o olho nas questões e tava ali, sabe? Essa não, tinha umas 3 opções que, cara, você ficava em dúvida, você não tinha certeza do que era. Você tinha que voltar naquele texto novamente, você ainda não conseguia entender o que estava querendo dizer. E nisso o tempo correndo ali da prova, um monte de gente ali comigo, eu com medo porque, cara, eu tava em português ainda, e olha que eu sou muito bom em português, e eu senti que tava difícil. E embora das 24 questões eu tenha acertado 22, assim, foi algumas que eu tinha muita dúvida, e eu falei, cara, é essa, não tem outra opção, eu preciso pular para a próxima questão, porque eu tenho que aproveitar que enquanto o direito tá ali fresco na minha cabeça. E para quem não sabe, eu nunca tinha estudado legislação na minha vida, então essa foi a primeira vez que eu tive contato com direito penal, direito processual civil, direito administrativo, lei de improbidade administrativa, foi tudo novidade para mim. E eu gostei bastante de estudar essas coisas, porém, quando chega na prova, o negócio aperta, e aperta muito. Parece que tudo que você estudou, cara, não tá ali, mas tá. O problema é que essa prova, ela teve muito enunciado e principalmente as opções, elas eram gigantescas, não era uma parada tipo, é isso daqui. Não, era um estudo de caso, para quem não sabe, o estudo de caso é como se fosse uma historinha. Então assim, era parada de direito administrativo. Eles faziam um estudo de caso, contavam a historinha lá do Tício, do Mévio, que é uma coisa de praxe da VUNESP. E aí vai contando, aconteceu isso, daí fulano de tal fez isso, daí não sei o quê.
Chega no fim do enunciado, você já tá cansado. Daí você vai ler ali as opções são gigantes também. Aí você tem que ficar ali trabalhando, tá, mas ele fez isso, não sei o que, é multa, é isso. Cara, você começa a se perder de tanta coisa. E aí começa a misturar, tipo, a direito administrativo, a lei de improbidade, depois o estatuto do servidor de São Paulo. Você começa a bugar, cara, sério. E foi realmente bem complicado, tanto é que até pessoas que já são calejadas de fazer provas da VUNESP falaram que quem pegou pela primeira vez essa prova do escrevente de TJ em 2024 para fazer foi muito corajoso e não deveria se sentir mal, porque foi uma prova que até para quem era calejado estava muito difícil, tanto é que a nota de corte foi menos de 80, se não me engano, dessa vez. Então assim, para mim que foi a primeira vez que eu fiz, eu acho que eu fui bem. Na medida do possível, eu não consegui cobrir o edital inteiro, porque eu tive diversos problemas que aconteceram no ano e eu tive que interromper meu estudo, mas eu não deixei de fazer a prova mesmo assim. E assim, valeu muito a pena a experiência. Eu acho que esse ano eu vou estar muito mais preparado, até porque eu já conheço a nova VUNESP. Eu acho que todos nós agora vamos conhecer, né, muito mais dessa nova VUNESP, que cobra menos decoreba, muito mais estudo de caso, muito mais história, muito mais coisa. Assim, ele é fácil, só que é bem mais maçante e cansativo de você ficar lendo. É muito importante também a gente continuar fixando em termos ali específicos, técnicos, né? Ali da legislação, porque eles cobram muito. E, cara, eu imagino a dor até mesmo de quem teve que refazer a prova da capital, porque você que não sabe, teve a prova do interior e da capital no ano passado, ali para setembro, se não me engano. E quando eu voltei, na semana seguinte saiu a notícia de que teria que reaplicar a prova da capital por causa de um erro da própria VUNESP, se não me engano, deixou sair um pouco antes e não deveria. Então todas as pessoas que provavelmente foram muito bem nessa primeira prova, eles tiveram que refazer e anularam essa primeira prova que eles foram muito bem. Teve gente que foi muito mal na reaplicação, então assim, se eu que fiquei abalado só de fazer na primeira do interior e não passei, imagina quem passou na primeira da capital e não pôde usar essa nota porque teve que ser reaplicada. Então vocês aí que provavelmente estiverem vendo meu vídeo, eu compadeço muito aí da dor de vocês. Eu espero que vocês, assim como eu, também não desistam de continuar fazendo essa prova, porque, convenhamos, para um cargo técnico ensino médio, é um salário muito bom ali de 6, 7 mil reais. Embora a gente sabe que muitos dos conteúdos não são cobrados como se fossem algo de ensino médio, principalmente ali direito penal, que a gente tem visto que a VUNESP ela tem pegado muito pesado com muitos casos. Se a gente não prestar atenção, a gente vai se ferrar legal. Agora eu quero falar um pouco a respeito de como que eu conheci esse concurso. Bom, em primeiro lugar, para quem não sabe, eu já sou concursado municipal desde 2019 e eu quero ainda melhorar meu cargo, melhorar meu salário. Eu ouvi falar desse concurso porque ele era um concurso de ensino médio que paga muito bem. Ali você não tem que ralar tanto ali como um concurso de magistrado, por exemplo. E eu ouvi falar através do NEARF, que era um concurso que é o mais que aprova, né, nesse concurso do TJ de São Paulo. E, cara, eu fiz a inscrição tudo certinho, porém teve um problema. Eu fiz a inscrição no dia que tinha aberto o edital. Então, assim, na minha cabeça eu já tinha ali um relógio tic-tac, ali uma contagem regressiva, uma bomba para explodir, esperando o dia da prova ali. E, cara, a gente sabe que nem todo mundo tem as 24 horas, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. E eu tinha que estudar, trabalhar, fazer academia e estudar de novo, cuidar de casa. Então foi uma coisa bem difícil, até porque estava cuidando da minha mãe, que estava com câncer também. Infelizmente, ela faleceu ano passado. Não deu para fazer tudo que eu gostaria nessa prova, mas deu para aproveitar bastante tudo que eu consegui estudar. E, cara, olha, a VUNESP ela sempre foi muito mais objetiva. Só que, de verdade, agora realmente não dá mais para fazer assim, não. E, assim, quem não tá preparado para esse tipo de mudança vai sofrer. Mesmo quem é concurseiro de longa data também sofreu. E a gente vai continuar sofrendo porque, cara, as bancas elas têm que mudar. Chega uma hora que muita coisa já não tem validade mais, muita coisa não faz mais sentido cobrar nessas provas porque já está calejado. Inclusive, para quem não sabe, muitas leis, acho que se não me engano, do Estatuto do Servidor, lei de improbidade,
ela foi alterada como se fosse ali no apagar de luzes do ano de 2024, em dezembro, 21 de dezembro mais ou menos. Então, os materiais que você tem provavelmente do ano passado não tem validade esse ano, então você vai ter que estudar de novo algumas coisas, porque a lei foi atualizada, então já não é mais válido o que a gente sabe em algumas matérias do ano passado. E assim, isso daí faz parte da vida de todo concurseiro, né? Onde a gente sofre e outro dia a gente ganha. Ficar fazendo um monte de questões ali e ir bem nas questões, chegar na prova e levar uma bomba. E hoje tá muito claro pra mim que, cara, não dá pra vacilar apenas fazendo decoreba, fazendo questões da VUNESP. Eu tenho que entender muita coisa, muito caso. Eu tenho que fazer a prova como se eu fosse realmente um funcionário ali do TJ, alguém que realmente sabe o que tá fazendo ali na hora de resolver um caso mesmo, não só uma pessoa que tá ali para fazer a prova para passar. Então, para quem, por exemplo, como eu, que fazia só as coisas para memorar questões, memorar lei, as coisas não funcionam mais desse jeito. A gente vai ter que estudar lei, a gente vai ter que fazer estudos de caso, a gente vai ter que pegar essa lei, esses estudos de caso e aplicar em temas diversos, porque pode se enquadrar em determinada coisa, pode ser outra. Então a gente vai precisar ficar atento nessas coisas, porque é onde a VUNESP ela vai pegar a galera. E sobre o conteúdo da prova agora, cara, eu não achei que não teve nenhum tipo de surpresa. Raciocínio lógico cai as mesmas coisas que sempre cai ali do que eu vi das outras provas. O problema é que eu sou péssimo em raciocínio lógico e também matemática. Então, eu fui muito bem em português, né? Das 24 tirei 22. E, infelizmente, não consigo ver lógica na lógica. Me desculpe para vocês que gostam, que se embanam em português, mas, cara, a lógica não faz sentido para mim. A pessoa tá muito desocupada que faz lógica. E já nos conhecimentos específicos foi muito maçante, realmente. A gente sabia que o conteúdo estava ali. Tudo que estava no edital estava ali, porém a forma como foi cobrado, os enunciados que eram extensos demais, né? As alternativas eram muito grandes, às vezes até confundia, dependendo da forma como eles escreviam. E assim, se você não tem ali um conhecimento de algumas palavras muito técnicas ali, você se perde também. E é uma coisa que eu vi que faltou para mim, até porque eu não consegui cobrir todo o edital de muitas coisas, principalmente ali do direito processual penal, ali do lei do estatuto do PCD, muita coisa não consegui. Internet ali de informática, eu dei uma pincelada, porém, cara, eu não sabia absolutamente nada sobre o Teams, eu não uso esse tipo de coisa. Então, para quem já tem uma determinada facilidade, fica muito mais fácil de fazer esse tipo de prova com informática e tal. É aquilo, a gente tem que se atualizar, não tem jeito. E chegou o momento da prova, cara, que acho que tanto eu quanto outras pessoas estavam sentindo a engrenagem falhar, sabe? Por falta de óleo, sentindo um cheiro de borracha queimada ali dentro da cabeça, porque você lia, não tinha entrado nem na metade da prova, você estava ali no começo de direito ainda, tinha muita coisa para fazer e você achava que não ia dar tempo. E eu tava com muito medo também de acertar ali as questões na hora de marcar e na hora de colocar pro cartão resposta não dá tempo, ou então eu marcar a resposta errada. Então assim, a prova de concurso é isso. É sorte, é estudo, é preparo, é mentalidade. E também muita atenção, porque às vezes você sabe o conteúdo, mas, cara, se você não tá bem ali na hora, já era. Tanto é que, por exemplo, eu fiz essas provas esse ano de 2024, tanto do interior, também ali da reaplicação, né, da capital, e eu fui muito melhor. Cara, que raiva. Tipo, eu teria passado. Mas é aquilo, a gente tá em casa, a gente não tem a pressão do tempo. E assim, eu tava levando quase 40, 50 minutos pra fazer ali português e direito, sabe? Tava sendo muito mais fácil. E, cara, aquela hora que você começa a querer se dar um monte de porrada. Porque, cara, tipo, tava tudo ali porque eu não acertei ali na prova. Porque esse eu tava nervoso. Sabe, tava numa época de muito calor pela região, muita queimada, não sei se vocês lembram. Eu cheguei lá em São José, tava calor pra caraca, o céu tava preto, cara, de tanto fogo que eles estavam tacando. Eu fui até, sabe, de bermuda e tal, fiquei até com medo de não deixarem entrar. E eu vi aquele tanto de carro lá na faculdade que ia fazer a prova, aí eu fiquei meio tenso também. Nunca vi tanto Pedro dentro de uma sala, então isso me assustou. E assim, eu fiquei realmente muito tenso, mas assim, maravilhado com a sensação de fazer um concurso ainda um pouco maior do que eu já tenho, que é um concurso municipal. Então todas essas coisas contam ali na hora que a gente vai fazer o concurso. Não tem jeito, cara.
E no final das contas, hoje a prova, eu posso dizer que ele exige muita cabeça boa. Você tem que estar com a cabeça boa. Eu sou a prova de que, cara, eu não tava com a cabeça boa naquele dia. Cara, se alimentar de forma leve, bebe muita água. Não bebe água demais a ponto de você ter que ficar saindo do banheiro, porque senão, dependendo do lugar onde você for fazer o banheiro, ele é longe. Então você vai perder um tempo de ida e volta, cara. Cara, compra algum suplemento levinho pra você comer, uma fruta, alguma coisa. Cara, você tem que treinar muito, faz muito simulado, porque eu fiquei muito feliz de saber que muita coisa, tanto de direito administrativo, também de direito penal, eu ainda lembro, principalmente direito processual civil, tá ali mais ou menos na cabeça. Mas só de ter revisto uma aula ou PDF já entrou na cabeça de novo, principalmente ali o direito administrativo, o RSM, o DDC, né? Então isso daí é muito mais tranquilo da gente pegar, então é menos uma coisa que a gente tem que se preocupar porque já tá na nossa cabeça, então, cara, isso daí é muito bom a gente ficar fazendo simulado até entrar. E no final do concurso, cara, é isso, é sorte e preparo. Não adianta você ter estudado bem, sua cabeça não tá boa. Enfim, existem diversos fatores que nem estão no nosso controle e fazem a gente passar ou não nessa prova. E o importante é a gente não se culpar tanto assim, porque, cara, faz parte, né? A gente não pode desistir na primeira, a gente vê muitos relatos de quem tá em condições muito piores que a gente passou em primeiro lugar, cara, só que cada um é cada um, né? Eu tô aqui para dar um relato de que, cara, não foi em 2024 que eu passei. Para quem tá curioso, a minha nota foi 65 o ano passado, e a nota de corte área que era 75, 77, se não me engano. Sim, para quem nunca fez tá bom, mas não bom o suficiente para passar e você trabalhar lá. Então o sonho foi adiado, mas esse ano eu tô tentando fazer de novo. Eu espero que você também, se você assistir esse vídeo, comenta aí, fala sobre sua experiência, desabafa aí sobre como que foi a prova do TJ para você. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um papo mais rápido também sobre tudo isso, só para comentar como que foi. Esse ano eu tô fazendo de novo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que fazem também a prova do TJ, estão estudando para esse cargo também. Coloca aí nos comentários a sua experiência. Cara, convenhamos, concurseiro não é uma profissão, a gente sabe que um dia isso vai acabar. Você vai estudar, vai chegar no cargo que você quer, ou talvez você procure outra coisa. Mas a gente sabe que não é para sempre, porém a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu espero que, assim como eu, você não desista também. Eu espero que a gente se encontre um dia trabalhando no TJ. Se você tá com esse mesmo sonho de entrar no TJ, coloca aí nos comentários, curte o vídeo. E eu vou gravar mais vídeos a respeito disso, da minha rotina de estudo. Vamos ver, não sei, faz tempo que eu não gravo. Eu não sei como que isso daqui vai funcionar, mas deixa aqui o seu gostei, compartilhe os vídeos com seus amigos e coloca aí a sua opinião. Quero saber quem é você, qual a sua experiência, se você já passou, coloca aí dicas. E é isso, até o próximo vídeo, valeu!